que a minha infinita capacidade de recomeçar desperte a sua. Patrícia, seja bem-vinda. Sucesso na sua apresentação. Bom dia, gente. Na hora que sobe aqui, dá um frio na barriga. Estou em casa. E com tanta gente que faz parte da minha vida desde... Não posso chorar. Obrigada. Cada um que eu vejo aqui, que eu não tinha visto ainda. Bom dia, gente. Que a minha infinita capacidade de recomeçar desperte a sua. Essa sou eu, acho que todo mundo aqui me conhece. Quem não teve a oportunidade de me conhecer, eu entrei no Ministério, no laboratório em Pedro Leopoldo, e eu comecei lá na microbiologia de alimentos. E foi o Júnior, foi uma pessoa com quem eu trabalhei desde o começo, né, Júnior? Você está aqui como representante desse momento. E depois, no laboratório, eu trabalhei na micro, depois eu fui para o cultivo celular, e depois, quando a minha filha nasceu, eu vim transferida para Belo Horizonte, e eu tinha um sonho de trabalhar na Inspeção Federal, e foi para lá que eu fui. E fui trabalhar na controle e fiscalização das indústrias do Serviço de Inspeção Federal com muita honra e muito orgulho. E no Ministério eu fiquei por 31 anos e me aposentei em 1º de agosto de 2019. Então tem 6 anos, agora recentemente fez 6 anos que eu aposentei. E quando eu recebi o convite do Júnior para estar aqui, foi uma surpresa para mim muito grande, uma honra, porque eu falei para ele assim: Júnior, eu não sou palestrante, mas o caminho que eu escolhi, que hoje eu trilho, eu tenho medo, eu gosto de aventura, eu me sinto desafiada, desafiar para mim é importante, eu me sinto mais viva. E obrigada, Júnior, porque a Patrícia que está aqui agora é um pouquinho diferente daquela que você conversou um mês atrás, quando me chamou. Eu aproveito também para agradecer a ANFA pela oportunidade, a todo o apoio que eu tive, a Silvana, que me deu completa liberdade para fazer o que eu bem entendesse, o que eu quisesse, sem questionar nada. A Dênia, que estava aqui o tempo todo, e tantos outros, a diretoria, e a delegacia, o gabinete. E a cada um que está aqui hoje, eu agradeço pela presença, pelo carinho. E eu comecei a pensar o que eu podia fazer para entregar o melhor. O Júnior falou: vai lá e conta para o pessoal o que te motivou a ser a Patrícia que você é hoje. E muita gente te olha e nem te conhece, quem não tiver mais tempo. Então, vai lá contar para nós, é isso que nós queremos saber. Então, eu preciso, para poder... peço licença para vocês, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, para mostrar o caminho que eu tive, que eu segui, e que me fez a Patrícia que eu sou hoje. Eu não tenho como deixar para trás quem eu fui. E essa sou eu. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Meu nascimento. Eu fui uma criança, um bebê prematuro. Eu nasci de 7 meses, há uns poucos anos atrás, numa época que eu acho que nem existia UTI neonatal.
E eu não sei a história direito, eu só sei que eu fui uma guerreira para... Eu recomecei quando eu nasci, porque eu tinha 1,8 kg. E eu só escuto essa história. Você era um ratinho. Você tomava banho no prato de azeite. Era só sua mãe que te pegava. Durante 3 meses você foi cuidada por ela com muito carinho. E a minha mãe pude ter minha mãe por 4 anos. Até que veio uma doença e ela partiu. Eu fiquei sem ela. E esse foi um dos grandes desafios da minha vida. Eu não tenho memórias vivas da minha mãe. Eu tenho fotos, histórias, sonhos que eu já tive. Bem curiosa. Aqui hoje, gente, eu gosto de contar história. Eu tenho história demais e eu gosto de florear. Às vezes eu acho que eu sou até chata de muito detalhe que eu falo. Mas tem gente que fala que é bom me ouvir, então estou solta aqui. Eu tinha um vazio. Eu não entendia, mesmo que não tivesse culpados, eu tinha um vazio por essa ausência. E aí, eu que era pequena, eu acho que eu precisava preencher minha tristeza e meu vazio com alguma coisa. E aí, a comida foi para mim um alento. E aí, eu que tinha baixo peso, que nasci quase um ratinho, comecei a ganhar peso. Eu fui começando a aumentar de tamanho, de peso. E a obesidade veio como uma companheira fiel minha vida inteira. E era uma dor muito grande porque eu me sentia diferente de todo mundo. Eu tenho memória de 7 anos de idade, minha mãe morreu quando eu tinha 4. Com 7 anos eu já tenho registro de foto de estar bem, bem gorda. E isso foi uma outra dificuldade que eu tive. Eu vou falar dela um pouquinho adiante, mas eu fui ganhando peso e fui, acho que para conseguir suportar a tristeza que eu tinha. Minha família, eu sou a terceira filha de 5 filhos. E meu pai era caminhoneiro, viajava muito para trazer o sustento para casa. Minha avó assumiu o lugar de mãe e ainda tinha uma ajudante que era nova na época, era babá. Eu acredito que a doença da minha mãe acelerou todo mundo, eu tinha que dar conta de cuidar de quem ia ficar, porque foi uma coisa muito rápida. E aí existiu um conflito em mim, porque as figuras de vínculo amoroso dos cuidadores que ficaram por conta de nos cuidar, que também não era uma tarefa fácil, eu acabei, assim, o que eu sinto, o que eu percebo é que a confiança da criança que pode contar, eu não fui desamparada, mas eu sentia assim, como se alguém tivesse largado a minha mão. E essa era a sensação. Então, a busca por confiar em figuras de vínculo, para mim, foi um desafio grande. E aí existia a dor do abandono. Eu não tinha culpado disso, mas eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu pequena, daquele tamanho daquela bonequinha que vocês viram aqui, sozinha, sem entender. Como assim, mãe? Você foi embora. E eu não quero dar aqui, gente, nenhum tom de tristeza, porque isso já me acompanhou muito tempo na minha vida. Mas hoje eu consigo falar disso, é lógico que eu me emociono, não tem como não me emocionar, essa história não muda, né? Mas a maneira como eu falo dela mudou. Então, eu
me sentia diferente, a dor de abandono para mim, e de rejeição e de desproteção, isso era forte, muito forte. E aí, juntou isso com a questão da obesidade, foi isso que foi os grandes assuntos da minha vida, que me acompanharam durante muito tempo. E aí eu fui crescendo, tinha apoio, né? Eu comecei a pensar o que eu ia ser quando eu crescesse, né? Então eu queria ser médica. Ser médica era o meu grande desejo. Júlia, minha filha, está aqui, hoje ela é médica. Eu queria ser psicóloga. Psicologia, para mim, eu acho que eu nasci psicóloga. Então, a vida inteira eu era aquela que todo mundo procurava para conversar, procurava para contar alguma coisa. Mas foi a veterinária que me abraçou, a veterinária que me recebeu. E eu tenho muita satisfação e orgulho de ter me formado na Universidade Federal de Minas Gerais e tive colegas que hoje são amigos e assim, pessoas do meu coração mesmo, que estão aqui até hoje, e eles fazem encontro na casa dele de vez em quando, lá em Itaúna, reúne a turma, parece que nós encontramos ontem. Então eu quero falar disso, dessa alegria que foi para mim a minha vida acadêmica. Foi uma bênção, porque eu tive a oportunidade de conviver com muita gente do interior, turma de veterinária, gente. É uma bênção, né, Geraldo? Eu não bebia não, mas eu gostava de rir. Nossa, gente, é cada caso, se for fazer um puxadinho aqui, Geraldo, pelo amor de Deus, hein, Valéria? Então, foi uma época de muita alegria. Eu lembro quando eu passei no vestibular, eu morava com a minha avó nessa época. Eu ficava, casa da minha avó, casa do meu pai. Era difícil para mim, mas eu tinha liberdade. E aí, eu falei assim, eu quero um carro para ir para a escola. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vendi a joia da minha mãe para comprar um carro velho, comprei. Eu tinha uma Brasília branca velha. Até perguntei a André se a gente tinha batizado aquilo com algum nome. Não, mas essa Brasília me levava para todo lugar, dava carona. E numa época que o pessoal não tinha, a maioria das pessoas não tinha carro para ir para a escola, não. Todo mundo passava perto, ninguém tinha dinheiro, né? Mas a gente divertia, essa Brasília quebrava de madrugada, a gente ia para as festas, tinha muita festa nas faculdades, né? E a gente aproveitou muito a vida acadêmica e eu me formei com muito orgulho. Nossa formatura foi maravilhosa. E, em seguida, eu entrei para o ministério. Então, eu acho que eu sou uma pessoa, não tenho certeza, eu tenho muito privilégio na minha vida. E depois veio o casamento, eu me casei com 28 anos e tive 2 filhos, a Júlia e o Pedro. O Pedro não pôde estar aqui hoje, mas todos 2, qualquer semelhança é mera coincidência, todos 2 são médicos. E eu agradeço muito eles terem me escolhido como mãe nessa vida. São um motivo de muito orgulho para mim. Essa é minha mãe. Essa foto, eu vi minha mãe por fotos, né? Então essa imagem era uma imagem que quando eu fechava os olhos, era ela que vinha. Imagem fixa. Esses 2. Júlia, Pedro. E aí vieram os meus desafios. Primeiro era entender a obesidade, entender por que eu não conseguia emagrecer. O que acontecia que eu não conseguia ser igual aos outros. Tinha gente que eu olhava, às vezes, olhava a vida e falava assim, como é que aquela pessoa ali consegue ficar sem comer e eu não consigo? Sandra? E eu tomei de tudo, eu fiz de tudo. Gente, qualquer coisa, Radomim, tudo. Até a terapia eu fui.
Eu fui para terapia, Simone, muito novinha, numa época quem ia para terapia era doido. Você vai para psicólogo? Psicólogo é coisa de louco. E eu fui. Mas eu não consegui emagrecer. Emagrecia, engordava, emagrecia porque eu achava que quem fosse magro, quem era magro era feliz. E depois de muito tempo eu fui vendo assim, eu tive época de ser magra. E a felicidade também não estava presente, não. Eu falava, puxa, que história é essa? Como assim, né? Propaganda enganosa. Mas era de fora para dentro. Então não tinha sustentação. E a segunda era a ferida do abandono. Como é que eu conseguia viver com um pano de fundo que me assistia o tempo todo, como se eu tivesse aqui uma tela. Eu podia ter momento alegre, momento triste, momento alegre, momento triste. A angústia estava aqui dentro. E aí me recomendaram um tipo de terapia que eu ainda não tinha tentado. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. E aí veio a constelação familiar. Me recomendaram, vai fazer uma constelação, você não consegue soltar essa tristeza, essa pode te ajudar. Eu morri de medo, mas eu fui com medo mesmo. E uma sessão que eu fiz de constelação, isso foi há 10 anos atrás. Eu vi na sessão que eu precisava incluir a minha mãe em mim, no meu corpo, corporificar minha mãe. E essa sensação eu não tinha, porque quem era minha mãe era minha avó, eu chamava minha avó de mãe. E a partir daquele dia, teve uma recomendação, inclusive era assim, Patrícia, a partir de hoje, uma foto da sua mãe no seu quarto. E toda hora que você olhar para ela, você vai se ver nela. A partir de hoje. Está nascendo em você a sua mãe. E eu comecei. Era tão estranho, porque ela não era mãe, ela não era minha mãe. Eu percebi, gente, nesse tempo todo, que muitas vezes eu tinha a raiva dela. Como assim ela foi embora? Então, existia uma pequena, aquela da foto, que comandava aqui dentro essa tristeza que eu tinha. E ela também, eu precisava olhar. Então, a constelação, a partir daí, me possibilitou enxergar o que eu ainda não tinha visto. Enxergar um outro lado da história. Enxergar, inclusive, que o mesmo sofrimento que eu tive, alguém falou para mim, uma terapeuta, você hoje é mãe. Imagina a tristeza dela de ir embora deixando para trás 3 pequenos. Essa foi outra virada de chave. Então, todas essas coisas que eu vou contando, assim, que se eu for pincelando, elas são momentos de eu olho de novo e vejo diferente, eu olho de novo e vejo diferente. E isso me encantou tanto, porque a terapia era a minha base, mas a constelação, ela veio, me deu uma puxada, foi um atalho. E a partir dali eu falei, meu Deus, esse é o meu caminho, essa é a minha praia. Eu quero aprender, eu quero entrar, fazer a formação para me conhecer melhor. Eu sou uma pessoa que eu procurei terapia minha vida inteira. Não era só para entender, sim, mas é porque eu gostava, eu gosto disso. Eu vou em qualquer coisa que me falar que brilhar para mim, na mesma hora eu estou lá. Eu invisto muito nisso. E eu acho que isso, para mim, me traz uma flexibilidade de pisar em muitos caminhos e de conhecer pessoas, histórias. E isso me encantou e me trouxe de volta a minha mãe. E aí eu percebi, à medida que eu ia conseguindo tomar a minha mãe, perceber o olhar, parecia com o meu cabelo, parecia com o meu um sorriso, que me contava que ela tinha, que era igual o meu, que eu ria de passar apertado, de não dar conta de parar. Então,
essa ferida também começou a ser curada. E eu, a partir dali, eu comecei a contar a minha história de um jeito diferente. E eu acho que, nesse ponto, os pesos também foram sendo deixados um pouco para trás. Chegou um momento, eu me casei com 28 anos, fiquei casada há 28 anos. E aí nós vimos que estava na hora de cada um seguir seu rumo. Foi difícil, mas foi um tempo de passo a passo. Eu não sou a Alice no País das Maravilhas, tá, gente? As coisas não resolvem e vai feliz para casa, não. Nós passamos um tempo para conseguir ressignificar, entender, inclusive, o que levou a gente o casamento deu certo, enquanto nós pudemos ficar juntos e tivemos a família que nós tivemos, foi maravilhoso. Mas chega um tempo que a gente não consegue, então é melhor que a gente siga cada um o seu caminho, mas em paz. Porque primeiro, pai e mãe não vai separar nunca. Isso não separa nunca. E se puder ser com uma boa convivência, melhor ainda, porque isso traz paz para quem fica. E muitas vezes nós entendemos que quando pequeno, quando a gente casa, busca um parceiro, eu entendo isso muito como uma questão minha, a falta que eu tive na minha vida, ela me fez buscar um parceiro que eu esperava que fosse me atender e me dar o amor que eu não tinha tido. E como se a outra pessoa também não tem as dores dela, como que ela vai suprir, fazer um papel que para mim só pai e mãe podia fazer? Então, quando eu reconheci isso, inclusive, foi mais uma maneira de conseguir ficar em paz com essa relação e agradecer por tudo que ela trouxe de bom e fazer uma grande reverência, porque ficar casada comigo também não foi fácil, não. Eu não era uma pessoa fácil. Eu acho até que ele foi muito corajoso. Porque eu era a que fazia tudo, a que tomava frente. Se eu tivesse do meu lado uma pessoa que me confrontasse. Então, até isso eu agradeço muito, porque foi muito aprendizado. Teve sofrimento? Teve. Mas teve crescimento demais. E os frutos, eu agradeço. E aí, a maternidade. Maternidade para mim foi desafio, porque eu achava que eu não ia ser mãe nunca na minha vida. Como assim eu vou ser mãe se eu não fui filha? Eu não me sentia filha. Eu achava assim que eu não tinha currículo para ser mãe. E mesmo assim eles vieram. E foi um desafio grande. Eu contei com a ajuda de colaboradoras que me ampararam. E vejo um pouco da minha história com eles se repetindo na vida deles, a minha história também se repetindo um pouco. Eu tive cuidadoras que me ajudavam. Eu trabalhava aqui no ministério, gostava de viajar. Viajava muito. E isso trazia muita dor para eles também. Porque eu acho que a gente vai repetindo um pouco do que foi a vida da gente, né? Então, talvez tivesse um medo de que eu morresse, né? Não sei. Mas eu tive muito apoio também. A minha família, a família que eu construí, a partir da família do Beto, que foi meu marido, me apoiou e me deu total apoio e referência de avó, de avô, de tio, de tia. Então, eu tive a minha família que eu não tinha tido. Então, a gente tem a maternidade, para mim, foi um grande aprendizado. Me trouxe vida, me trouxe motivação. Eu pude reviver muitas coisas da minha vida que doeram, que foram difíceis, com a criação deles. E isso me fez aumentar minha maturidade. E até hoje eu aprendo um pouquinho, né, minha filha?
Eu não sou perfeito, muito longe disso. Ser meu filho também eu acho que não é fácil, não. Tem gente que fala assim, puxa, mas você é uma pessoa tão bacana. Eu falei assim, olha, eu não sou sua mãe. E aí, os filhos criados, eu separei, os meninos estudaram, formaram, começaram a cada um buscar a sua autonomia. E eu, o que fazer com a minha liberdade? Eu vivi muito tempo, eu trabalhava, eu aposentei. A dedicação aqui era grande. Minha vida, gente, esse ministério para mim, assim, eu tenho muita honra, mas eu amei trabalhar, eu amei fazer o que eu fiz. Cadê ele, Dermeval? Saiu lá fora? E o Dermeval, ele dava carta branca. E a gente montou uma equipe tão bacana que eu não posso deixar de falar isso, porque eu fiquei muito feliz dele estar aqui hoje. Saiu lá de Oliveira para vir aqui. E eu queria fazer esse recorte. Te agradecer, porque crescemos muito, aprendemos muito, né? E tivemos uma união, um trabalho de equipe, que, gente, eu tenho orgulho disso. Muito. E, então, eu já estava fazendo, eu ia nas terapias, a constelação, eu fiz a formação. E aí, quando eu me vi podendo seguir o caminho que eu quisesse, né, onde a minha alma me levasse, sem ninguém depender de mim para sobreviver, eu por mim, que eu comecei a poder mergulhar um pouco mais na minha vida mesmo e me reencontrar. Então, eu acho que o caminho da mudança, ela é visível em mim dos 6 últimos anos, mas ela não começou lá, né? Ela começou muito antes. Mas essa parte em que eu me vi, aí sim, não tendo que cuidar da vida de ninguém, porque eu adorava isso também. Eu comecei a olhar e falava, e eu agora? E agora? Qual que é o meu motivo para levantar de manhã e encontrar comigo, né? Olhar no espelho e falar, e agora? Para onde nós vamos? Enquanto a gente finge que não dói, nada floresce, nada flui. A vida não circula, porque a cura só vem quando aceitamos olhar para a ferida. A felicidade brota mais fluida quando a gente resolve encontrar-se a si mesmo. E aí mudar foi inevitável, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que eles sempre vão nos levar aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, aqui estou eu. No comecinho de cá, no começo dessa transformação, dessa última leva aí, que para mim era, eu entendo até como definitivo, porque ela tem consistência, ela tem chão, ela foi construída. Transformações de qualquer tipo chegam de dentro para fora. É preciso desejar e agir para que elas aconteçam. Então, daqui, que foi no começo, é Vânia. Ali, ó, que até corrida eu passei a fazer. Eu fui deixando para trás os pesos que eu carreguei a minha vida inteira. Literalmente, gente. Não foi emagrecimento, não. Eu fui deixando, largando, deixando. Juro. Quase cantando a musiquinha do Pela Estrada Fora aqui. Mais ou menos isso. Eu colhendo uma florzinha, largando um pezinho. Então, a mudança exige o poder suportar.
A mudança exige querer mudar. A mudança é uma porta que se abre só do lado de dentro. A mudança é uma escolha. Toda escolha tem um preço. Escolha com preço é coisa de gente grande, adulto, não é de criança. Nesse momento, eu me vi completamente permitida, inclusive, a olhar para o que doía, a olhar para quem ficou e que precisava ser visto, e a olhar para mim e falar assim, está na hora. Agora é com você. Então, como é que começou? Meus filhos formaram, mas a pandemia veio e as cerimônias de formatura só puderam acontecer em 2022. Então, as duas festas iam ser maio, julho. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou encontrar roupa para poder sair bem na foto, né? Difícil achar roupa. E aí eu também, nessa época, além da terapia, gente, eu sempre investi muito. Eu tive uma dor, não sei se as meninas outro dia falaram comigo aqui, que estão passando uma época meio delicada, por causa de início de menopausa. E o início da menopausa, para mim, foi muito difícil também. E eu tive muito problema de saúde, além do emocional, que era uma choradeira danada. Eu não entendi por quê. Um monte de coisas explodiu nessa época. E eu tinha uma dor que me acompanhava. Assim, eu tinha dor, acho que eu tinha diagnóstico de fibromialgia, tinha sim. Eu não dava esse nome, eu nunca gostei muito de sentença. E eu tive apoio de profissionais que me ajudaram, inclusive, a olhar para a dor de uma maneira muito diferente do que eu olhava. Porque eu tinha vezes que eu não dava conta de sair da cama, eu não tinha força na musculatura, aliás, eu tinha muita dor. Então, o tempo todo, esse tempo todo que eu fui, principalmente nessas épocas, eu tive esse apoio. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, me acompanha até hoje. E ele falou assim, Patrícia, quando você estiver pronta e vontade, eu vou te indicar alguém para musculação. Eu falei, está na hora. Porque eu fazia pilates, detestava pilates. Mas eu estava com fraqueza nas minhas pernas. E musculatura que não trabalha, o corpo precisa de movimento e eu não gostava. E aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso emagrecer para achar roupa. Musculação tá aí, vamos embora, né, gente? Não tem outra saída. Eu vou mergulhar nisso. E aí eu peguei uma personal, outro investimento. Valeu cada centavo, gente, até hoje vale. Tem quase 4 anos que eu tenho acompanhamento de personal. E mudou minha vida, porque o meu corpo, a minha musculatura, a minha disposição física, saúde, que eu fui ganhando com esse tempo, a minha alimentação mudando. O corpo precisa de tônus muscular para ter atitude, para querer fazer. A articulação de qualquer movimento, ela exige força. Tem trabalho para ser feito e é importante. Então, a musculação veio para mim como uma recuperação ou uma consciência do que eu podia. Essa personal acreditou em mim, ela falava assim, você vai dar conta, vai virar marombeira, você não vai machucar não. E ela era muito, muito competente. E eu acreditei, foi fácil? Não foi. Mas eu resisti e aí as coisas devagar começaram a acontecer. E as formaturas vieram, nós comemoramos, foi maravilhoso, cheia as roupas assim mesmo, não tinha emagrecido quase coisa nenhuma quando teve as festas, né? E os meninos formaram e aí de repente
alguém me chamou assim, vou te levar para dançar. Eu falei, não vou. Vai sim. E eu voltei. E eu fui dançar, porque eu já tinha tido a dança uma época da minha vida, mais atrás, e eu amava, porque eu desde pequenininha, música para mim é vida. Eu tenho um ouvido quase absoluto, eu tenho uma musicalidade muito forte. E eu já tinha entrado na dança há mais tempo, e a dança, quando eu ia, era assim, 5 minutos de aula, né, Giovanni? Não tinha mais nada que me incomodasse. Então, a dança virou obsessão. Saía daqui para chegar lá e dançar. Às vezes 3, 4 horas seguidas, de segunda a sexta, obsessão, gente, mas era uma obsessão tão boa. E aí, depois, naquele tempo da minha vida, eu na musculação, já conseguindo ter fôlego, musculatura, e desenvolvendo meu corpo, de repente chega a dança e fala, dança comigo? Eu fui. E aí, foi tão bonito, porque era como se fosse assim, a musculação me dava força, a dança me dava cor, prazer. O prazer, muito prazer, voltou para a minha vida. Não que eu não tivesse outro tipo de prazer, mas agora era o prazer de estar comigo. Agora podemos ser a Patrícia, que pode florescer, que pode desabrochar, que pode abrir um fechecler aqui, sair uma mulher aqui de dentro, que estava aqui o tempo todo, mas que não tinha lugar. E que aí, nesse momento em que a dança, ela me salvou, gente, é como se ela tivesse me tirado de um sono profundo. E devagar eu fui me rendendo a essa condução maravilhosa. Então, como não amar a dança, se entreguei a ela um corpo exausto e uma mente bagunçada. E ela me devolveu uma versão de mim mesma, destemida, ousada e determinada, que eu já havia me esquecido que existia. Eu estou trazendo essa palestra, esse símbolo, essas plantinhas são as suculentas, né? Elas são plantas resistentes, que não tem tempo certo para florescer, elas nascem a partir de um pedacinho, de uma folhinha, esperam com paciência, guardam água para quando precisar, o cuidado não precisa ser muito, mas com o sol elas ficam esplêndidas, né, de cor, se permitem brilhar de cor. Então, elas não têm pressa. Crescem no tempo delas, carregam água no silêncio e mudam de cor sob o sol. São símbolo de persistência, resiliência e renovação, pois multiplicam-se por folhas, cortes ou galhos, e cada parte sua vira um recomeço. Também eu aprendi a crescer no meu próprio ritmo e guardar dentro de mim força para tempos difíceis, reinventar-me quando a vida me podava. A beleza da vida não está na pressa, mas na capacidade de recomeçar o tempo todo. E cada folha dela é uma possibilidade de vida. As suculentas e eu. Bem pouco humilde, né, gente? Fortes, discretas, capazes de carregar dentro a água da vida, a coragem de persistir, a leveza de mudar de cor. Em mim, cada dor, cada mudança, cada momento de silêncio foi também um convite para florescer do meu jeito. Então, eu sou uma pessoa em construção, eu mudo todo dia, me chamaram de cometa, me falaram que eu posso também ser um rio que nunca se pisa 2 vezes na mesma água, e eu sou, sim, me reconheço assim. Cada hora eu posso estar de um jeito, caio, levanto, me recupero. Eu vejo hoje que a vida não vai deixar de ter problema nem desafio, mas o que eu tenho de bagagem me faz, quando acontece algo e o tempo todo acontece, eu tenho onde buscar
eu tenho reserva para poder levantar e continuar. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho abertura para tudo, desde que até curso de oratório eu fui fazer para vir aqui hoje falar. Pra que isso? Você vai lá só contar uma história da sua vida. Quem mais sabe disso você? Mas eu tive ajuda e contei com apoio. Muito obrigada. Foi fundamental, porque eu fiz um passeio, gente, por cada parte da minha vida junto com ela, Fabiane. E foi terapêutico. Teve uma amiga que é terapeuta e falou para mim assim: Paty, vai ser muito terapêutico para você essa palestra. E foi, de verdade foi. Eu sou aberta, eu falei, eu vou com medo mesmo e eu vou mergulhar, porque aprender para mim é toda hora, o tempo todo, né, Dulce? Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou dançarina, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar e agora eu me denominei palestrante. A vida me chamou para dançar e eu quis. Quero ir o tempo todo. Eu sou movimento. Todos nós somos. Hoje eu me obrigo menos. Me abrigo muito, muito mais. Então hoje eu quero fazer para vocês um convite. Com tudo isso aqui, qual é o convite que hoje a vida está te fazendo? Para qual movimento de dança você está sendo convidado hoje, agora, a participar? Aceita? Vale a pena? Dê o primeiro passo? O palco é seu. Brevemente, o que é a constelação familiar? Não sei se a maioria aqui conhece ou não. É uma terapia breve que possibilita, através de uma sessão, trazer um novo olhar sobre algo que te causa dor, sofrimento e que você não... Como eu falava que era o pano de fundo, uma angústia que eu tinha, que eu podia ter tudo na minha vida, mas que ela não ia embora. Então, onde é que estava? Onde é que estava essa angústia? Onde é que está a dor de um sintoma, uma doença que você tem, que você não consegue explicar? Ah, é genético. Como assim genético? Eu achava que eu ia, com 33 anos, morrer de câncer de mama, como minha mãe morreu. Eu nunca tive nem suspeita. Nem suspeita. A vida inteira foi vigiando isso. Então, de onde vem? Eu tenho essa curiosidade o tempo todo. E a constelação possibilitou. Ela possibilita essa olhar diferente e mudar a narrativa. Porque o que nos adoece é a história que a gente conta. E a gente só consegue mudar o enredo quando a gente olha e consegue ver que ela tem infinitos lados. Toda a história tem. Tem o meu lado, tem o seu lado, tem o dela. Tudo que acontece pode ser visto de vários ângulos, por várias perspectivas. É isso que a constelação faz. Então, o objetivo é trazer uma sessão, é feita uma representação, e fenomenologicamente, fenômeno porque não existe uma constelação igual a outra, a sessão é única, um ambiente de profundo respeito, não tem nada de religião, não tem nada de espiritual, baixo espírito, não tem nada disso. É psicológico, isso é uma terapia. Ela faz vir para o consciente memórias que nós trazemos, muitas vezes lá da infância, do que nos causou dor e que nos trouxe e nos fez ver o mundo com os olhos que eu vejo a partir da história que eu vivi. Então, a história que eu conto, a constelação possibilita não mudar o que aconteceu, mas olhar para ela com amor. E na hora que eu olho para ela com amor, é um caminho, tá, gente? Isso não é milagre, não acontece da noite para o dia. Eu falo isso, não é. É um passo de cada vez. Mas, hoje,
virou para mim um propósito, porque foi para mim, então, eu acho até que nem foi eu que encontrei a constelação, foi ela que me escolheu. Porque o primeiro dia que eu pisei no ambiente de constelação, eu falei, aqui é meu lugar. Achei o meu lugar. E eu fiz disso um propósito. E hoje eu atendo e eu vejo assim, cada história que chega para mim, tem histórias mais difíceis, tem histórias que são menos desafiadoras, mas em cada uma que eu posso atuar, seja como uma profissional ou como representante, muda um pouco a minha, porque eu só consigo acompanhar alguém e consigo olhar para essa dor a partir de um lugar de não julgar. Eu só consigo ter esse olhar, é um olhar que vai sendo calibrado a partir do momento em que eu vejo que a sua dor também é a minha. Então, se a sua pode ser acolhida, a minha um pouco mais também vai sendo. Então, por isso, para mim, hoje ela virou propósito. E eu sigo com muita gratidão nesse caminho. E hoje a minha satisfação é grande demais, porque estar aqui hoje significa, assim, eu trabalhei aqui 31 anos, eu sou auditora fiscal federal do Ministério. Eu saí para fazer para abraçar uma outra carreira, eu saí por isso. E aí, essa casa, que foi minha casa, que é minha casa, que me possibilitou durante a minha vida toda sustentar minha família, construir tudo que eu tenho, criar meus filhos, estudar, investir na minha saúde. De hoje, daqui, ela me chama para me dar autorização. Fala, vai fazer o que você sonhou, vai fazer o que seu coração te pede. Continua que daqui nós te abençoamos. Então é como se eu estivesse recebendo nesse momento essa bênção. Que todo mundo aqui também possa receber. E a bênção, inclusive, de pai e mãe. Que eu tenho certeza que de onde estiver, com certeza estão me olhando com muito amor. E não só são os de sangue, não. Né? São todos eles que me acompanharam, que puderam. Eu tive muita mãe e muito pai nessa vida, gente. Então, para mim, esse momento é muito importante. Meus pilares, minha família, minha base. Amigos, gente, eu tenho tanto amigo, mas amigo bom, assim, daqueles de ajoelhar e falar, Senhor, sem eles acho que eu nem vivo. Tenho uma rede de amigos muito grande e muito amada. Eu tenho certeza que eu também sou muito amada por eles. O trabalho, as terapias, o estudo, é o que me faz acordar de manhã. E a primeira coisa que eu olho, gente, eu não canso. Para mim, minha cabeça é assim o tempo todo. Se é obsessão, não importa. Mas me faz tão bem. Eu acho que se faz bem e é leve, é o caminho, né? Meu cuidado com o corpo virou para mim uma prioridade. Eu vejo a importância, a saúde que eu tenho hoje, eu nunca tive em outro tempo da minha vida. E eu atribuo a esse cuidado que eu tenho, corpo, na verdade eu tenho aprendido que é ele que nos governa, porque se ele decide cair numa cama, eu pouco posso fazer. Então, eu invisto muito no cuidado com o meu corpo. E aí, o resultado é a saúde, a força e a leveza que eu tenho hoje. Eu tenho essa pessoa, um dia virou para mim e falou assim, vou te falar uma coisa, você não vai ficar chateada comigo, mas eu tenho liberdade para te falar. Eu falei, pode falar. Você não andava, você arrastava. E é isso. Então eu hoje ando com uma leveza que acho que eu nunca... Até minha postura mudou tudo, gente. É uma coisa de dentro para fora mesmo.
E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar sobre isso, porque eu acho que era isso, Júnior, que era uma ideia que me veio, e aqui de poder, inclusive, assim, despertar em cada um, sabe? A possibilidade que cada um tem, porque todo mundo pode, todo mundo é capaz. Tem investimento? Tem. Tem que querer? Tem. Tem que agir? Tem. Para ficar no coração. Antes disso, eu quero só falar uma coisinha. Você esqueceu de falar que você é a nossa diva. Gente, esse ano de 2025, eu pude, ano passado, há um ano atrás, eu recebi um convite. Tá acabando, viu, gente? Eu recebi um convite, assim, gente, que tal passar abril de 2025 na Itália? Chegar na Itália de navio. Falei assim, nossa, Itália de navio, abril, meu aniversário. Eu falei, vou. Falei, nem sei se é para mim ou não, porque eu desorganizada com as finanças. Não, dá para ir, então vamos. Foi. E aí veio a viagem, foi um estresse daquele, né? Planejo, nunca tinha feito um projeto desse assim. É para mim? Será? Meu Deus. Eu esqueci de falar no comecinho, né, Fabiana, que eu escutava frases quando eu era gorda, pequena ainda, eu escutava assim. Isso eu ouvi minha vida inteira, gente. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, que rosto lindo que você tem. Reticência. O corpo. Não. Essa menina não vai dar nada na vida. Com esse peso, ela não vai conseguir nada na vida. Isso foi uma crença, minha vida inteira. Então, na hora que vinha um projeto desse, audacioso, eu falar, será que é para mim? Viagem de navio, vai parar lá na Europa? Não, me deu tanto medo, eu fiquei até adoecer, acho que eu adoeci nesse meio tempo aí, com medo de não dar conta. E fui. Foram 20 dias de travessia, cada dia a gente descia num lugar. Foi um tempo tão bom, amigas queridas, gente da minha adolescência, primas, e nós divertimos muito. E eu sonhava, né, de pisar. Nós descemos em Gênova, e ali fomos para Florença, uma região de onde vieram meus bisavós. Eu sou Pardini de um lado, Brusque do outro. A minha ancestralidade é italiana, tem uma parte portuguesa também, mas é italiana. Então, eu nesse trabalho de constelação, aquilo tinha um significado para mim muito além do que todo mundo podia pensar, né? Então, meu sonho era, e foi concretizado, descer ali, pisar naquele chão sagrado, onde eu me senti em casa. Eu me senti tão em casa, eu fui tão acolhida, e dali, olhar para os meus bisavós, que vieram de lá para cá de navio, numa condição tão diferente da que eu fui. Eu fui com todo luxo, com toda fartura, conforto, em 20 dias, alegria, glamour. Como que eles vieram, né? Vieram de lá, deixaram família, deixaram quem eles nunca mais viram, e chegaram aqui e construíram a família que me permitiu chegar nesse mundo e ser quem eu sou hoje. Então, o meu sonho era pisar lá e falar para eles, muito obrigada. A menina que não ia dar em nada, está aqui. Agora eu posso tudo, graças a vocês. Então, valeu cada passo que vocês deram, tudo que vocês viveram, a coragem que vocês tiveram, possibilitaram de eu estar aqui hoje. E eu agradeço de coração.
a minha presença aqui hoje, podendo fazer isso que eu estou fazendo e ainda falar do que eu estou falando. Então eu sou grata, e agora que para mim é como se eles estivessem aqui de trás, me dando uma grande bênção. Todos que vieram antes, todos. Então, pode o céu estar fechado agora, mas uma hora ele abre, não falha. É só querer. Mas querer dá trabalho, convoca a ação. Querer nos chama a recomeços. E eles estão nas nossas mãos. Queira, queira muito. Queira o infinito, queira o impossível. É possível. Queira sem garantias. Muito obrigada.